Apaixonei-me pelo melhor amigo do meu irmão há meses. E o que eu fiz fez com que ela também se apaixonasse por mim. Moro com meu irmão mais velho, Ryan, desde que terminei a faculdade. Ele conseguiu um AP de 2 quartos perto do centro e me ofereceu o quarto extra enquanto eu tentava descobrir que rumo dar a minha carreira. Ryan é o melhor cara que conheço. Ele faz trabalho voluntário no abrigo de animais nos fins de semana, leva comida do restaurante que gerencia e nunca reclama quando esqueço de comprar papel higiênico ou deixo louça na pia por 2 dias. O único problema era sua melhor amiga, Claire. Eles se conheceram numa conferência de trabalho há 3 anos e logo viraram grandes amigos, trocando mensagens cedo, antes de acordarem totalmente. No início, pensei que Claire fosse só mais uma colega de trabalho que vinha beber e ver futebol, mas ela era diferente. Ela consertou a torneira pingando do nosso banheiro sem que ninguém pedisse, porque disse que o barulho estava deixando ela maluca toda vez que ficava para a noite de cinema. Ela sabia da minha restrição ao glúten e passou a trazer lanches separados para mim na bolsa, como se fosse normal. Ela ria alto das minhas piadas bobas, me fazendo sentir o mais engraçado do mundo, como se não fosse só por educação. Me apaixonei de verdade, mas eu tinha quase certeza de que Claire estava apaixonada pelo Ryan. Ela mandava mensagem de bom dia para ele todos os dias, faça chuva ou sol. Chegou a atravessar a cidade dirigindo por 45 minutos para levar sopa quando ele pegou gripe em fevereiro. Ela sabia o pedido de café, o horário de trabalho, nome do gerente e até quais turnos o estressavam. Quando ele falava, ela o olhava como se explicasse algo importante. Mesmo reclamando de um cliente que devolveu um bife 3 vezes, Ryan não percebia nada. Dizia que era sortudo por ter uma amiga assim, enquanto eu sofria por dentro. Ele tentou apresentá-la a um personal trainer chamado Tyler da academia, mas ela disse que estava ocupada demais com o trabalho para namorar. Por meses, fiquei me torturando vendo os dois juntos. Claire jantava e sentava com Ryan no sofá, enquanto eu, na poltrona, me sentia um estorvo em casa. Ela cozinhava com ele e eu arrumava a mesa sozinha. Eles tinham piadas internas da conferência onde se conheceram que eu nunca entendia direito, referências a um péssimo buffet de café da manhã do hotel que aparentemente só os dois achavam hilário. Lembro claramente de uma terça-feira comum em outubro, uma daquelas noites comuns que acabou me mostrando mais do que qualquer um dos grandes momentos. Ryan teve um turno difícil no restaurante e discutiu com um gerente regional, chegando em casa quieto e distante, quase não tocando no jantar que preparei. Ele não ligou pra Claire, nem sequer mencionou a briga pra ela, mas de alguma forma ela apareceu na nossa porta 40 minutos depois, segurando um pacote com 6 cervejas da marca que ele gostava e usando uma calça de pijama como se tivesse saído direto do próprio apartamento. Eu perguntei como ela sabia que algo estava errado, e ela só disse que conseguia perceber pelas mensagens de uma palavra dele mais cedo naquela tarde, que já tinha aprendido a diferenciar quando ele estava cansado e quando estava chateado há muito tempo. Ela ficou 1 hora com ele na varanda, ouvindo ele desabafar sobre o trabalho, sem falar muito e às vezes pegando um gole da cerveja dele. Fiquei na cozinha lavando uma louça que nem precisava lavar, observando pela porta de vidro como ela inclinava o corpo em direção a ele sempre que ele falava. Ela ria um pouco após as piadas dele, como se precisasse de tempo para processar antes de reagir. Não havia nada obviamente romântico nisso. Era mais sutil do que isso, e de alguma forma isso tornava tudo pior, porque parecia exatamente o tipo de cuidado constante e sem glamour do qual relacionamentos de verdade são feitos. Nenhum dos dois parecia notar que já tinham isso. O pior era nas festas. Claire ficou conosco no dia de ação de graças porque sua família morava longe e as passagens estavam caras naquele ano. Ela trouxe o bourbon favorito do Ryan e o ajudou a fritar o peru atrás do prédio, ambos rindo quando o óleo espirrava. Fiquei em casa fazendo purê de batata sozinha, como uma colega de quarto esquecida. Ela ficou até quase 1 da manhã ajudando ele a limpar a cozinha, enquanto eu fingia estar cansada e ia dormir cedo. Eu conseguia ouvir eles lá fora rindo por cima do som da água correndo e queria gritar no meu travesseiro. Teve uma noite de jogos também, uma que eu ainda penso mais do que gostaria de admitir. Ryan organizou sua tradicional noite de pôquer de domingo com 4 amigos da faculdade, que sempre ia até 2 da manhã, com cerveja barata e discussões demais sobre regras que ninguém lembrava direito. Claire vinha não para jogar, mas sentava no braço da cadeira do Ryan, zoava as mãos dos outros por cima do ombro dele, e todos deixavam porque ela trazia um molho de queijo caseiro que acabava em 20 minutos. Naquela noite, perdi todas as rodadas de propósito só para desistir cedo e ficar ao lado dela no balcão. Beliscávamos as últimas batatas enquanto Ryan gritava com Marcus por blefar mal. Ela falou de uma viagem de trabalho que temia, uma conferência em Ohio para a qual iria sozinha, e eu disse que também nunca fui a Ohio, como se isso importasse. Ela riu genuinamente, surpreendendo 2 amigos do Ryan que olharam para nós. Ryan não percebeu. Ele estava ocupado demais discutindo que um flush ganha de uma full house, o que não é verdade, e sendo corrigido em voz alta por todo mundo na mesa. Claire cruzou o olhar comigo por cima da cabeça dele enquanto ele reclamava e revirou os olhos. Para mim, esse breve momento privado durou uns 2 segundos, mas repeti na cabeça por dias, como se fosse algo enorme. Quando o jogo acabou por volta da meia-noite e todos saíram chamando carros de aplicativo, Claire ficou perto da porta fingindo procurar o casaco por mais tempo que o necessário. Ryan quase dormia no
sofá, sem notar que sua melhor amiga enrolava só para ficar mais 30 segundos com seu irmãozinho. Ela achou o casaco, se despediu e saiu. Fiquei na sala bagunçada, com fichas de pôquer e latas vazias, sentindo que me deram uma prova de algo que eu ainda não podia ter. Num sábado, Ryan saiu com Priya da academia, sobre quem falava há semanas. Apesar disso, Claire veio à nossa casa, sabendo que ele não estava. Ela disse que tinha deixado o carregador do celular lá, mas eu sabia que era mentira porque tinha visto ele conectado no carregador do carro dela mais cedo naquele mesmo dia. Ela ficou e assistiu a um filme comigo, sentada na outra ponta do sofá como se eu fosse contagiosa. O tempo todo ela ficava checando o celular e perguntando se eu tinha notícias do Ryan. Quando ele avisou que ficaria na casa da Priya, o rosto da Claire mudou. Ela saiu logo, dizendo que precisava acordar cedo. Foi aí que surtei, e na semana seguinte, iniciei meu plano. Sempre que Claire vinha, eu já estava na sala, acomodada. Assim que ela sentava, eu sentava ao lado dela. Nada assustadoramente perto. Só aquela distância normal de amiga. Perto o suficiente para nossos ombros se encostarem quando uma de nós ria demais. Quando o Ryan cozinhava, eu ajudava no fogão, e a Claire ficava sozinha na mesa. Então eles tinham menos tempo juntos. Passei a mandar memes para ela durante o dia. Sem flirts, só piadas que eu sabia que ela ia gostar, baseadas nas coisas que a faziam rir no jantar. Ela sempre respondia rápido, mandava emojis e áudios rindo alto, com comentários que prolongavam a conversa. Descobri que ela era viciada em um podcast de crimes reais que o Ryan achava mórbido e se recusava a ouvir. Passei a escutar indo ao trabalho e enviava mensagens com teorias sobre os episódios. Logo, criamos nosso mundinho de piadas internas sobre serial killers e narradores ruins, o que pode parecer loucura, mas funcionava. Quando ela vinha, passou a trazer 2 cafés. Um para o Ryan e outro para mim. Preto com leite de aveia, exatamente do jeito que eu gostava, sem que eu precisasse falar 2 vezes. Mais ou menos nessa época, o Ryan teve que trabalhar em um raro plantão de fim de semana, cobrindo um gerente que ficou doente, o que fez com que eu e a Claire acabássemos indo para a viagem na cabana de um amigo em comum sem ele, algo que já estava planejado há semanas antes de a agenda dele desandar. Era para ser um grupo de 6 pessoas, mas 2 cancelaram de última hora por causa da gripe, sobrando só eu, a Claire e um casal chamado Creedy e Sam, que passou a maior parte da viagem envolvido no próprio mundinho ao redor da fogueira. Eu e Claire fizemos trilha até o lago sozinhas na segunda manhã, pois os outros dormiram até mais tarde. A trilha era mais longa que o mapa mostrava e nos perdemos um pouco 2 vezes, mas rimos em vez de entrar em pânico. Quando chegamos à água, já tínhamos conversado mais em 3 horas do que em 3 meses de jantares com o Ryan entre nós. Ela falou de um término ruim na faculdade que nunca contou e que a deixou cautelosa de um jeito que detestava. Expliquei que, inicialmente, mudar para a casa do Ryan após a formatura parecia admitir que eu tinha fracassado, mas depois se tornou a melhor decisão que tomei. Sentamos juntos numa pedra perto da margem até o pôr do sol, em silêncio, apenas compartilhando o mesmo espaço naturalmente. Naquela noite, ao redor da fogueira, ela sentou ao meu lado em vez de sentar na minha frente pela primeira vez desde que a conheci, tão perto que nossos joelhos se tocaram quando ela se inclinou para colocar mais um tronco. Sam brincou que éramos o quase casal mais desligado do mundo, e Claire riu alto e rápido, como quem tenta fechar uma porta para algo que não quer encarar. Fiquei em silêncio, olhando o fogo, permitindo-me acreditar por uma noite naquele lago que aquilo já estava no meio do caminho para se tornar real. Ela perguntava sobre minhas candidaturas a emprego e lembrava dos detalhes depois de uma semana. Uma noite, depois de um episódio particularmente longo de um podcast sobre um caso não resolvido em Michigan, ela me ligou em vez de mandar mensagem, algo que ela nunca tinha feito antes, só para conversar sobre a teoria dela sobre o final antes de dormir. Ficamos no telefone por quase 2 horas, muito depois de já termos esgotado a teoria em si, divagando por assuntos aleatórios sobre animais de estimação de infância, professores terríveis da escola e os piores primeiros encontros que qualquer uma de nós já tinha sobrevivido. Em um momento, ela ficou em silêncio por alguns segundos e então admitiu, quase como se estivesse testando as palavras em voz alta pela primeira vez, que normalmente não conversava com as pessoas com tanta facilidade, que a maioria das conversas parecia um esforço para ela, como se estivesse interpretando uma versão de si mesma que achava que os outros queriam. Ela disse que conversar comigo não era assim. Fiquei deitada no escuro segurando o telefone contra o ouvido muito tempo depois de desligarmos, repetindo aquela frase várias vezes até ela perder todo o sentido e virar só um ruído, do tipo bom. Ela me ajudou a reescrever meu currículo uma noite na mesa da cozinha. Não muito tempo depois disso, com uma caneta vermelha na mão, totalmente concentrada, mas ainda assim sentava ao lado do Ryan no jantar. Ela sempre mandava bom dia pra ele antes de mandar qualquer coisa pra mim. Depois veio o aniversário do Ryan, que convidou cerca de 25 pessoas pra um bar na cobertura no centro. A Claire obviamente estava lá, rondando ele a noite toda, comprando doses pra ele e garantindo que a jaqueta dele não ficasse esquecida em algum banco do bar, tirando fotos dele com todos os colegas de trabalho como se tivesse sido contratada pra documentar o evento. Após alguns drinks, Ryan começou a anunciar em voz alta que queria arranjar um namorado para Claire, pois ela era boa demais para ficar solteira. Ele agarrou nosso amigo Marcos pelo braço e literalmente puxou ele pra apresentar pra Claire. No bar, no meu terceiro
whisky sour, senti o peito apertar a cada palavra do Ryan. Levei a Claire pra fora pra respirar e ela explodiu. Ela falou sem parar que o Ryan não a via assim, que tentava há 3 anos e doía vê-lo namorando outras pessoas enquanto ela sorria e tirava fotos. Ela disse que basicamente era a namorada dele sem nenhum dos benefícios de verdade, que ela estava presente em tudo, lembrava de tudo, dava tudo pra ele, e ele só via ela como uma amiga que por acaso levava lanches gostosos. Então ela disse algo que fez meu coração parar completamente. Ela disse: "Pelo menos você realmente me entende." Ela disse que eu era a única pessoa que ainda entendia ela de verdade. Ela disse que as nossas mensagens durante o dia eram a melhor parte de toda a agenda dela, melhor do que qualquer outra coisa no calendário dela. Antes que eu pudesse pensar em como responder, Ryan saiu tropeçando lá fora procurando a gente. Ele, bêbado e feliz, dizia como adorava ver suas 2 pessoas favoritas se dando bem. Claire o olhou derrotada e exausta. Então eu fiz aquilo. Falei ao Ryan que Claire tinha algo importante a dizer. Claire empalideceu. Ryan, mesmo bêbado, ficou sério, segurou suas mãos e perguntou se estava tudo bem. Ela começou a gaguejar, olhando entre nós dois, então eu intervi para ajudá-la. Eu disse que a Claire estava sentindo algo por alguém na festa e precisava de conselhos sobre o que fazer a respeito. Ryan logo agiu como o melhor amigo, perguntando quem era e citando todos os caras próximos. Quando mencionou Marcus, Claire negou com a cabeça. Quando ele brincou dizendo meu nome, quase como uma piada sem importância, ela ficou completamente paralisada. O silêncio entre nós foi tão intenso que eu juro que consegui ouvir meu próprio coração batendo mais alto que a música lá dentro. O rosto do Ryan passou por umas 10 expressões diferentes em 5 segundos. Depois ele começou a rir. Não era uma risada maldosa, só de surpresa mesmo. Ele contou para a Claire que tinha percebido como eu olhava para ela há semanas e achou que nós duas éramos burras demais para falar alguma coisa. Ele disse que estava nos dando espaço de propósito para que a gente descobrisse sozinhas. Ele abraçou nós duas ao mesmo tempo, apertando tanto que eu senti o ombro da Claire encostar no meu. Ele ficava repetindo que estava esperando há séculos para a gente tirar a cabeça da própria bunda. O rosto da Claire mostrava surpresa, como se tivessem dito que o céu era verde. Ela alternava o olhar entre mim e Ryan, tentando entender algo confuso. Então percebi o que estava acontecendo. O Ryan realmente acreditava que os sentimentos da Claire tinham sido por mim esse tempo todo. Ele não fazia a menor ideia de que ela tinha passado 3 anos apaixonada por ele. Ele realmente acreditava completamente que nós dois éramos tímidos demais para admitir que gostávamos um do outro, e que o papel dele como o melhor amigo mais desligado do mundo era nos juntar. A música do bar aumentou quando alguém abriu a porta atrás de nós. Colegas do Ryan passaram rindo, sem notar o que ocorria a menos de 1 metro deles. Ryan enxugou os olhos sorrindo, segurou nossas mãos e nos puxou de volta para a multidão. Olhei para Claire, mas ela evitou meu olhar. O bar estava cheio, abafado e cheirava a cerveja e colônia barata. Ryan só soltou nossas mãos ao chegarmos na mesa com Marcus e 2 amigos. Ele anunciou como se estivesse revelando uma surpresa, dizendo a todos que Claire e eu finalmente estávamos ficando juntos e que todos precisavam nos pagar uma rodada para comemorar. Marcus me abraçou tão forte que quase derrubou minha bebida. Os outros bateram palmas e assobiaram como se tivéssemos ganhado algo. Uma das colegas de trabalho do Ryan, uma cozinheira chamada Beth, que eu tinha conhecido talvez 2 vezes, pegou no meu braço e disse que já tinha falado para o Ryan meses atrás que claramente estava rolando alguma coisa entre mim e Claire, que nós duas tínhamos uma linguagem silenciosa em todos os jantares de grupo que ela já tinha presenciado. Outro cara da academia dele se inclinou para perguntar se isso significava que a Claire oficialmente não estava mais solteira agora. Meio brincando, meio sério, Claire riu com um sorriso tenso e ensaiado, que eu começava a reconhecer como a reação padrão dela em momentos que ela ainda não tinha assimilado direito. Chamaram o bartender e pediram uma rodada de shots. Fiquei parada, como se visse isso acontecer com outra pessoa. Claire estava ao meu lado, paralisada, com um sorriso estranho que não chegava aos olhos. Marcus perguntou há quanto tempo gostávamos um do outro em segredo. Ryan respondeu por nós, dizendo que fazia meses, talvez mais, notando nossos olhares quando achávamos que ninguém via, e disse que nos deu espaço para entendermos nossos sentimentos sem pressionar. Mais pessoas vieram nos parabenizar. Alguém tirou uma foto minha e de Claire, lado a lado. Ela pôs o braço na minha cintura porque todos olhavam, e isso pareceu forçado sob as luzes do bar. Ela se inclinou, disse algo que não ouvi por causa da música e sinalizou em direção ao corredor perto dos banheiros. Segui ela pela multidão, entre pessoas dançando mal e grupos tirando selfies na parede de tijolos. O corredor estava mais silencioso, com cheiro de produto de limpeza e tequila. Ela parou perto do final, onde a iluminação ficava mais fraca e a música virava apenas uma batida surda através da parede de gesso. Ela me olhou e parecia completamente perdida. Ela perguntou o que exatamente tinha acabado de acontecer. A voz dela estava rouca, como se gritasse há 1 hora. Tentei falar, mas nada saiu. Ela perguntou se eu entendia que Ryan pensava que seus sentimentos eram por mim o tempo todo. Ela passou a mão pelos cabelos e se virou, depois se virou de volta de repente. Ela perguntou se de alguma forma eu tinha planejado isso. A acusação na voz dela fez meu estômago despencar.
Eu disse que não. Não planejei que Ryan entendesse tudo errado. Disse a ela que nem sabia que estava nos observando tanto para criar essa teoria. Mas mesmo enquanto as palavras saíam da minha boca, eu sabia que uma parte silenciosa e feia de mim tinha desejado exatamente esse resultado. Só não esperava que acontecesse na frente de 25 pessoas bêbadas. Levei ela até o canto onde as paredes se encontravam, longe da fila do banheiro. A festa seguia distante, abafada do outro lado do prédio. Contei a verdade para ela, pois mentir mais seria inútil. Falei que Ryan nunca soube que ela o amava. Eu disse para ela que ele realmente acreditava que os sentimentos dela sempre tinham sido por mim, que 3 anos de idas para buscar sopa, pedidos de café decorados e dedicação, de alguma forma para ele pareciam apenas amizade comum. Disse a ela que estávamos presas nessa situação estranha, onde corrigir isso machucaria todos. Claire me olhou em silêncio por um tempo. O maxilar dela estava tenso, os olhos pareciam úmidos, embora talvez fosse só a péssima iluminação do corredor. Perguntou o que eu esperava que fizesse. Respondi que não sabia. Ela encostou-se na parede e fechou os olhos. Alguém passou por nós para o banheiro, nos olhou estranho e sumiu. Claire só falou de novo quando a porta fechou, dizendo que já não tinha certeza do que sentia. Ela contou que as últimas semanas comigo foram muito boas, melhores do que admitia. Quando conversava comigo ou ouvia o podcast Criando Teorias, não pensava no Ryan. Talvez isso realmente significasse algo, ou talvez só significasse que ela estava desesperada para que alguém realmente a quisesse de volta depois de 3 anos se sentindo invisível. A voz dela falhou bastante nessa última parte. Eu queria segurar a mão dela ou puxá-la para um abraço, mas eu não sabia se ainda podia fazer isso. Ela disse que precisava de um tempo para pensar com clareza. Ela disse que a gente deveria conversar amanhã, quando estivéssemos sóbrias e pudéssemos realmente resolver isso direito, em vez de ficar paradas em um corredor que cheirava a tequila. Eu concordei porque não havia mais nada que eu pudesse dizer de forma razoável. Ela voltou para o salão principal sem esperar que eu a acompanhasse. Fiquei sozinha naquele corredor por mais 1 minuto, tentando arrumar meu rosto para parecer normal antes de sair de novo. Acordei com cheiro de bacon e as péssimas playlists de cozinha do Ryan tocando alto. Minha cabeça doía e minha boca tinha gosto de uísque e arrependimento. Me enfiei numa calça de moletom e fui para a cozinha. Ryan fazia panquecas e fritava bacon como se fosse feriado. Ele se virou ao me ouvir e sorriu. Ele perguntou como eu estava e piscou como se tivéssemos um segredo. Claire já estava à mesa da cozinha com uma caneca de café, parecendo não ter dormido nem 1 hora. Ryan deslizou um prato na minha frente, empilhado de comida de forma até constrangedora. Ele se sentou do outro lado da mesa, sorrindo como se tivesse ganhado na loteria. Ele perguntou quando Claire e eu estávamos planejando nosso primeiro encontro oficial. Ele pediu para ser informado de tudo. Meu celular vibrou. Era uma mensagem da Claire, mesmo ela estando na minha frente. Ela queria conversar depois, a sós. Falei ao Ryan que estávamos indo devagar. Ele disse que parecia inteligente e maduro, mas notei que ficou um pouco decepcionado por não planejar nosso relacionamento naquele momento. Claire saiu logo após o café da manhã, dizendo que tinha coisas para resolver, embora eu tivesse notado que ela mal tinha terminado o café. Ryan limpou a cozinha enquanto me contava histórias sobre como ele aparentemente tinha notado que estávamos ficando mais próximos nas últimas semanas, e como ele estava torcendo secretamente por isso o tempo todo sem dizer nada. A culpa pesava no meu peito como uma pedra que eu tivesse engolido inteira. Por volta das 2 da tarde, Ryan saiu para o turno dele no abrigo de animais e ficaria fora por pelo menos 4 horas. Claire mandou uma mensagem perguntando se podia passar aqui. Eu disse que sim. Ela chegou 20 minutos depois, cansada, porém mais arrumada que no café. Cabelo preso e óculos de sol na cabeça, mesmo dentro de casa. Sentamos no sofá da sala, exatamente o mesmo sofá onde ela costumava ficar encostada em Ryan, enquanto eu ocupava a poltrona, como uma estranha na minha própria casa. Ela começou a falar antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. Ela disse que passou a noite acordada, pensando em tudo. Ela disse que passou 3 anos correndo atrás de alguém que nunca a quis como ela o queria, sempre tentando se provar, sempre se perguntando se estava fazendo o suficiente, sempre sentindo que estava permanentemente um passo atrás. Ela disse que estar comigo era fácil e natural, diferente do que sentia com Ryan. Nossas conversas fluíam sem que ela precisasse pensar em cada palavra. Ela contou que esperava mais pelas minhas mensagens do que pelas dele, o que a assustava. Ela disse que talvez seus sentimentos por Ryan sempre fossem baseados em uma ideia dele criada ao longo de 3 anos, não na pessoa real diante dela diariamente. Eu perguntei se ela tinha certeza, ou se só estava tentando aceitar uma situação ruim. Ela admitiu que não sabia ao certo, mas queria tentar mesmo assim. Ela disse que a gente podia realmente namorar de verdade e ver o que acontecia entre nós. Ela disse que se não desse certo, pelo menos a gente finalmente saberia a verdade em vez de ficar se perguntando para sempre. Eu senti uma vontade enorme de confessar tudo naquele momento. Eu queria contar sobre o plano, ter escolhido aquele podcast de propósito e ter empurrado Ryan para aquele momento na festa, sabendo que aquilo podia acabar exatamente desse jeito. Mas não disse nada, só falei.
Falei, tudo bem. Disse que podíamos tentar. Ela se inclinou e me beijou, de um jeito suave e cuidadoso, e isso fez meu corpo inteiro ficar aquecido de um jeito que eu não esperava. Mas por baixo desse calor havia uma sensação mais fria, como se eu estivesse conseguindo tudo o que queria sobre uma base construída inteiramente de mentiras. Ela foi embora cerca de 1 hora depois que conversamos sobre a logística de como lidar com as coisas em relação ao Ryan daqui pra frente. Quando a porta se fechou atrás dela, eu fiquei sentada sozinha no sofá, me perguntando exatamente em que tipo de pessoa eu tinha me transformado. Os dias seguintes pareceram estranhos. Ryan continuava fazendo perguntas sobre mim e a Claire que eu não fazia ideia de como responder honestamente. Ele queria saber se a gente já tinha se beijado, se íamos assumir nosso relacionamento nas redes sociais, se estávamos planejando contar para os colegas de trabalho dele. A empolgação dele aumentava minha culpa, pois ele estava sinceramente feliz por nós e sempre dizia que éramos perfeitas juntas. Ele disse que tinha medo de que a Claire acabasse sozinha para sempre, e agora ela tinha encontrado alguém que realmente a entendia. Ele até começou a falar sobre fazermos encontros duplos quando ele mesmo encontrasse alguém novo. Cada vez que ele dizia algo gentil assim, eu sentia vontade de confessar tudo na hora, mas confessar só iria machucá-lo, destruir as coisas com a Claire e revelar exatamente o tipo de pessoa manipuladora que eu aparentemente era. 2 semanas depois de realmente começar a namorar a Claire, as coisas começaram a parecer mais normais. Nós saímos para jantar, assistimos a filmes. Ela vinha quando o Ryan estava em casa e nós 3 assistíamos TV, mas agora ela sentava encostada em mim, não nele. Comecei a notar pequenos detalhes. Ela ainda mandava mensagem de bom dia para o Ryan às vezes, só que não com tanta frequência. Quando ela vinha aqui, trazia café para ele junto com o meu, só que menos vezes do que antes. Ela ainda ajudava o Ryan com coisas aleatórias do apartamento sem precisar pedir 2 vezes. Eu sabia, racionalmente, que eles eram apenas amigos próximos. Eu sabia que isso era completamente normal, mas mesmo assim eu ficava irracionalmente com ciúmes. Eu via os dois rindo de uma piada interna na conferência e sentia um aperto no estômago. Tentei tirar isso da cabeça mais de uma vez. Eu lembrava, geralmente à meia-noite olhando para o teto, que Claire tinha me escolhido por vontade própria e dito isso em voz alta mais de uma vez, e que o ciúme por uma amizade anterior ao nosso relacionamento era justamente o tipo de detalhe pequeno e corrosivo que poderia arruinar algo bom se eu permitisse. Algumas noites funcionava, outras não. Numa quarta-feira, Ryan mandou mensagem no grupo, que antes era só nós dois até a Claire ser adicionada, perguntando se alguém queria comer asinhas antes do turno dele. Claire respondeu em 90 segundos com um emoji rindo e um "te vejo às 6". Fiquei olhando para o celular por 1 minuto, escrevendo e apagando 3 versões diferentes de uma resposta. Até digitar, não posso, vou trabalhar até tarde, mesmo não estando. Disse para mim mesma que estava tudo bem, que eu tinha e-mails para responder. Passei a noite imaginando as duas no bar, dividindo asinhas como sempre, retomando velhos hábitos sem eu para interromper. Quando a Claire mandou mensagem mais tarde naquela noite perguntando por que eu tinha desistido, eu disse que estava só cansada. Ela não insistiu, mas pelo recibo de leitura deu para ver que ela demorou mais do que o normal para responder com um simples ok. Eu odiava virar o namorado inseguro que não suportava a namorada ser próxima de um amigo homem, ainda mais sendo meu irmão mais velho. Houve uma noite que ainda me faz estremecer ao lembrar. O Ryan organizava uma festa de aniversário surpresa para os donos do restaurante e pediu a Claire para ajudar a planejar a parte surpresa semanas antes, quando ainda não namorávamos oficialmente. Quando o evento ocorreu, Claire e eu já estávamos juntas há quase 1 mês, mas ela já havia se comprometido a ajudar antes. Ela passou o sábado todo no restaurante com Ryan, arrumando luzes e testando os centros de mesa, enquanto eu ficava em casa checando o celular a cada 20 minutos, esperando notícias que nunca vinham rápido. Quando ela finalmente me mandou uma foto da sala pronta, o Ryan estava com os braços em volta dos ombros dela na foto, os dois sorrindo orgulhosos do trabalho, e eu fiquei olhando para aquela foto por muito mais tempo do que seria razoável, tentando analisar a distância exata entre os corpos deles como se fosse um laudo forense. Respondi de forma breve e calma, e ela percebeu algo, pois me ligou 20 minutos depois no restaurante perguntando se eu estava bem. Respondi que sim, mas ela disse que não parecia. Eu disse pra ela que só queria ter sido chamada pra ajudar com alguma coisa também, o que nem era verdade de verdade. Mas era mais fácil dizer isso do que admitir que eu odiava ver o braço dele em volta dela numa foto tirada por um motivo totalmente inocente. Ela ficou em silêncio, disse que entendia e prometeu guardar um prato da festa, já que não fui convidada para eventos só de funcionários. Não foi uma briga de verdade, nada parecido com a que veio depois, mas deixou uma pequena mágoa que nunca sumiu completamente. Um lembrete de que a história deles existia em espaços dos quais eu nunca tinha feito parte e nunca faria. Depois, Ryan começou a namorar Priya de verdade. Ele chegou em casa da academia uma noite falando sem parar sobre ela, dizendo que eles finalmente tinham oficializado um namoro. Ryan passou a sair 3 noites por semana, voltava radiante, mandava mensagens constantes e falava da Priya como se tivesse feito uma descoberta única. Eu me sentia aliviada por ele estar distraído e não perceber se as coisas com a Claire parecessem estranhas, mas também me sentia culpada por esse alívio, porque que tipo de pessoa tem como primeira reação
à felicidade do irmão, um alívio silencioso, só porque isso significa menos atenção voltada para si mesma. A Claire me mandou uma mensagem numa tarde de quinta-feira dizendo que surgiu um imprevisto e ela teria que cancelar nosso jantar. Eu fiquei olhando pro celular, sentada no mesmo sofá onde a gente tinha se pegado só 2 noites antes. Respondi perguntando o que tinha acontecido. Ela contou que o Ryan queria ajuda para escolher um anel, pois planejava pedir Priya em casamento antes do esperado e queria a opinião dela, que conhecia o gosto dele melhor do que ninguém. As palavras fizeram meu estômago revirar de um jeito que não tinha nada a ver com lógica. Eu digitei e apaguei 3 respostas diferentes antes de finalmente perguntar se ela podia vir aqui depois. Ela disse que provavelmente ia demorar e não queria me acordar. Joguei o celular no sofá e fui pro quarto, fechando a porta com força. 1 hora depois, ouvi ela na sala conversando com Ryan sobre formatos de diamante e modelos de anel e rindo de algo no celular dele enquanto eu ficava no quarto. Ao sair para pegar água, Claire sorriu como se tudo estivesse normal. Perguntei se ela ficaria para o jantar, já que estava ali. Ryan avisou que iam pedir comida tailandesa e sugeriu que eu fosse junto. Falei que não estava com fome e voltei ao quarto. Claire perguntou por mensagem se eu estava bem, não respondi na hora. 20 minutos depois, ela bateu na porta. Abri a porta e ela ficou parada, confusa e defensiva. Perguntei por que cancelou nossa reserva de jantar apenas para ajudar Ryan a escolher um anel. Ela disse que ele pediu ajuda naquela manhã e parecia urgente. Apontei que reservamos 4 dias antes. Ela ficou com aquele olhar bem defensivo e disse que Ryan ainda era o melhor amigo dela e que às vezes melhores amigos precisavam de ajuda com coisas importantes. Perguntei se ela sempre ia largar tudo assim que ele precisasse dela. Ela recuou como se eu a tivesse agredido e disse que não era justo, já que eu sabia como a amizade deles era importante. Respondi que parecia que, quando importava, ela ainda preferia ele a mim. Ela passou a mão no cabelo e disse não acreditar que estávamos tendo essa conversa. Lembrou que Ryan entrou na vida dela antes e sempre seria assim. Respondi que não pedia para ela cortar contato com ele. Ela perguntou o que exatamente eu estava pedindo então. Eu não tinha uma resposta que não soasse completamente irracional em voz alta. Ela foi embora sem me dar um beijo de despedida. Eu não consegui dormir naquela noite, revivendo a briga na minha cabeça várias vezes até o sol nascer. Na manhã seguinte, mandei uma mensagem pedindo desculpas e perguntando se podíamos conversar direito. Ela veio enquanto Ryan estava no trabalho. Sentamos em lados opostos do sofá onde tudo começou. Pedi desculpas por fazê-la sentir que precisava sempre escolher entre nós. Ela assentiu em silêncio, olhando para as próprias mãos. Reconheci que a briga revelou um lado feio meu. Queria que ela me escolhesse em vez de Ryan, totalmente e para sempre, o que não era justo nem realista. Ela se inclinou para a frente, cotovelos nos joelhos. Ela afirmou que precisava que eu confiasse que tudo o que sentiu por Ryan foi só uma ideia criada em 3 anos de solidão. Ela explicou que a amizade real que eles tinham era realmente diferente da fantasia romântica que ela vinha perseguindo em silêncio esse tempo todo. Eu perguntei como eu poderia perceber a diferença, olhando de fora. Ela me olhou e disse que escolheu estar aqui agora, enfrentando essa conversa difícil, em vez de usar a compra do anel como desculpa para evitar. Ela segurou minha mão e apertou. Ela afirmou que, se ainda estivesse secretamente presa ao Ryan, teria usado nossa briga para ir embora, não voltando no dia seguinte. Apertei sua mão e senti um alívio no peito pela primeira vez em dias. No fim de semana após a conversa, Claire apareceu de surpresa com 2 ingressos para um show pequeno no centro, de uma banda indie de que ela sabia que eu gostava, mas nunca tinha visto ao vivo. Ela disse que não era exatamente um pedido de desculpas. Era mais como uma prova de que ela realmente tinha prestado atenção o tempo todo, que ela se importava com as coisas que eu gostava, mesmo quando não parecia por fora. Ficamos na multidão por 2 horas, com os dedos dela entrelaçados nos meus, e em algum momento durante uma música lenta, ela encostou a cabeça no meu ombro sem que nenhuma de nós dissesse nada sobre isso. Voltando para o carro depois, ela parou embaixo de um poste de luz e me disse que queria isso. Nós duas, de verdade. Não como uma relação tampão depois de 3 anos perdidos, ou como um porto seguro conveniente depois de uma festa que deu errado. Ela disse que pensou em terminar as coisas mais de uma vez nas semanas depois da festa, por culpa em relação ao Ryan, por medo de estar apenas se conformando com a versão da felicidade que era mais fácil de alcançar. Ela disse que me ver tão animada por um simples ingresso fez a culpa parecer menor do que nas últimas semanas. Não contei que ouvir isso aumentou minha culpa, pois, diferente da dúvida dela sobre se conformar, a minha era sobre merecer algo disso. Uma recrutadora chamada Katie McNeil entrou em contato sobre um emprego 2 dias depois, uma vaga em uma agência de marketing que precisava de alguém para começar em 3 semanas, e ela pensou imediatamente em mim por causa de um antigo evento de networking. Passei a semana seguinte mergulhada na preparação, pesquisando sobre a empresa, praticando respostas em voz alta na frente do espelho do banheiro como uma idiota. Claire e eu mal nos vimos, só trocamos algumas mensagens curtas aqui e ali. Ela me desejou boa sorte e se ofereceu para simular entrevistas, mas eu estava tão estressada e dispersa que não conseguia arrumar tempo. Na quarta, ela sugeriu jantar, mas eu disse que precisava estudar. Na quinta, ela sugeriu um café.
mas eu disse que veria Kate para revisar dicas da entrevista. Na sexta, notei que já fazia quase uma semana sem nos vermos direito. Quando nos encontramos no sábado à tarde, algo parecia diferente, mais leve. A distância tirou a pressão de ambas. Tomamos café e caminhamos pelo centro sem o peso da briga anterior. Ela perguntou sobre a preparação para a entrevista, e realmente ouviu, com o celular virado para baixo na mesa o tempo todo. Perguntei da semana dela e ela falou de um cliente difícil do trabalho que aos poucos estava deixando ela maluca. Ríamos de coisas bobas, como o barista que errava o nome dela, mesmo após várias correções. Isso parecia mais normal do que qualquer coisa entre nós antes. A entrevista foi na terça de manhã, às 9. Usei o blazer azul marinho do Ryan e cheguei 15 minutos antes, de nervoso. Kate me encontrou no saguão e me mostrou o escritório antes da entrevista. Durou pouco mais de uma hora e saí sentindo que, pela primeira vez, realmente fui bem. Kate mandou mensagem naquela tarde dizendo que a pessoa responsável pela contratação me adorou. 3 dias depois, me ofereceram um emprego. Liguei para Claire e ela disse que devíamos comemorar direito. Ela me buscou sexta à noite e me levou a um restaurante italiano perto do apartamento dela, que eu nunca tinha notado. Pedimos vinho, mesmo caro pelo que entregava, e ela me fez repetir cada detalhe da entrevista 2 vezes. Depois ela começou a falar sobre como foi crescer nos arredores de Denver com as 2 irmãs mais novas, me contando sobre a vez em que construíram uma cabana no quintal que desabou em cima da irmã do meio e quebrou a clavícula dela, sobre a mãe ensinando ela a cozinhar porque o pai realmente não conseguia usar o fogão sem colocar fogo em alguma coisa. Percebi que pela primeira vez aprendia sobre ela sem relação com Ryan. Não pensava em manipulação, culpa ou se merecia estar ali diante dela. Eu só estava ali, rindo das histórias dela, querendo saber mais. Quando ela me acompanhou até a minha porta naquela noite, beijei-a e senti que estava me apaixonando pela pessoa real diante de mim, não pela ideia criada em minha cabeça por meses. Ryan anunciou no café da manhã, 2 semanas depois, que Priya ia se mudar oficialmente. Ele disse que estavam juntos há quase 5 meses e parecia certo avançar. Então ele olhou para mim e disse que eu precisaria encontrar meu próprio lugar nos próximos 2 meses para abrir espaço. Minha caneca de café parou no meio do caminho até a minha boca. Ele continuou falando sobre o quanto estava animado, mas eu mal conseguia ouvi-lo por causa do pânico repentino crescendo na minha cabeça. Morar com Ryan tinha sido minha rede de segurança desde o dia em que me formei. Eu finalmente tinha um emprego de verdade agora, mas a ideia de encontrar um apartamento e morar completamente sozinha parecia assustadora de um jeito para o qual eu não estava preparada. Ryan percebeu que minha expressão mudou e perguntou se eu estava bem. Eu disse a ele que estava feliz por ele e me retirei para o meu quarto. Claire ligou 1 hora depois porque Ryan tinha mandado uma mensagem para ela, preocupado comigo. Eu disse a ela que estava em pânico por dentro por ter que encontrar um lugar sozinha. Ela sugeriu buscarmos apartamentos próximos para continuarmos nos vendo sempre, sem a pressão de morarmos juntas já. A ideia me acalmou e comecei a buscar anúncios online naquela noite. Claire fez questão de procurar apartamentos comigo no primeiro fim de semana, levando uma planilha que criou sem eu pedir. Colunas para aluguel, tempo de deslocamento e algo chamado de vibes, que ela não quis explicar, mesmo após várias perguntas. Visitamos 4 lugares no sábado. Ela opinou sobre todos, rejeitou um estúdio por falta de luz natural na cozinha e adorou um apartamento com tijolos aparentes, embora custasse $40 a mais que meu orçamento. No carro, entre as visitas, ela checava o celular frequentemente e eu perguntei o que olhava tão atentamente. Ela admitiu, meio envergonhada, que comparava as distâncias de cada apartamento anunciado até o apartamento dela, pensando quanto demoraria para me encontrar numa terça à noite após sair do trabalho às 6. Brinquei com ela sobre isso. Ela jogou uma embalagem de barra de cereal em mim, mas não negou. Essa honestidade inesperada acalmou uma preocupação que eu nem sabia que tinha. O medo silencioso de que, depois que eu saísse da casa do Ryan, de alguma forma eu me tornaria menos conveniente para ela e, aos poucos, desceria na lista de prioridades dela. Naquele sábado, pelo menos, ela deixou bem claro que isso não tinha acontecido. Na semana seguinte, visitei apartamentos após o trabalho, quase todos caros ou distantes do meu novo escritório no centro. Numa quinta-feira, entrei num prédio perto do bairro da Claire e encontrei um cara com uma bolsa de academia que falou meu nome antes de eu reconhecê-lo. Era o Liam, colega do Ryan do restaurante. Ele perguntou o que eu fazia ali e expliquei que buscava apartamento. Liam disse morar no 4º andar e elogiou o prédio. Entramos no elevador juntos e ele perguntou do Ryan. Falei que ele estava muito feliz. Liam sorriu e disse que o Ryan parecia muito mais feliz ultimamente, o que era bom de ver, porque o Ryan costumava falar da Claire o tempo todo no restaurante, praticamente em todos os turnos. Meu estômago despencou direto pelo chão do elevador. Liam continuou falando, dizendo que o Ryan chegava toda segunda-feira com histórias sobre sair com ela no fim de semana, que todo mundo da equipe sabia que o Ryan era apaixonado por ela há anos, que era meio que um segredo de polichinelo na cozinha. As portas do elevador abriram e Liam se despediu, sem perceber o que acabara de contar. Entrei no apartamento, mas não prestei atenção nas características destacadas pelo proprietário. Descobrir que os sentimentos do Ryan pela Claire sempre foram reais
e profundos me deixou desnorteada. Me questionei se era só a opção disponível após a Priya ficar com quem a Claire queria. Fui ao apartamento da Claire naquela noite, sem avisar. Ela abriu a porta com uma camiseta velha da faculdade, surpresa ao me ver. Perguntei se podia entrar, ela se afastou e fui direto para a sala dela. Virei-me e perguntei se ela superou o Ryan ou se eu era apenas conveniente agora que não havia mais chance com ele. Ela ficou paralisada, com a mão na maçaneta. Contei para ela sobre encontrar o Liam e o que ele disse. Ela fechou a porta e sentou ao meu lado no sofá. Ela ficou em silêncio por um bom tempo antes de finalmente admitir que provavelmente ainda precisava deixar o Ryan completamente para trás antes de conseguir me enxergar de verdade por quem eu realmente era. Segurei o choro, piscando com força. Ela segurou minha mão e disse que isso não diminuía o que tínhamos. Eu puxei minha mão de volta e perguntei como exatamente eu deveria acreditar nisso agora. Ela disse que era porque estava escolhendo ser honesta em vez de mentir só para me fazer sentir melhor naquele momento. Ela disse que podia fingir que os últimos 3 anos não aconteceram, mas isso não mudaria a verdade por trás de tudo. Ficamos em silêncio por um tempo. Ela afirmou que relacionamentos são naturalmente bagunçados e raramente começam de forma totalmente limpa. Perguntou se meus sentimentos por ela foram puros desde o início. Admiti que não. Ela disse que éramos imperfeitas. Fizemos coisas questionáveis e acabamos aqui, neste sofá, conversando. A questão não era como começamos, mas se queríamos continuar. Olhei para ela e perguntei se ela queria. Ela disse que sim, sem hesitar nem por um segundo. Eu disse que também queria. Em um momento daquela conversa, já depois da 2ª hora, ela me perguntou diretamente se eu realmente tinha planejado alguma coisa daquilo. Noites de jogos, o podcast, sempre acabava ao lado dela no sofá. Eu podia ter mentido, teria sido fácil e ela provavelmente acreditaria, ou pelo menos escolheria acreditar em mim. Em vez disso, eu contei a verdade, que eu tinha notado o padrão da devoção dela ao Ryan muito antes de ter mandado qualquer meme para ela. Escolhi aquele podcast porque sabia que ele odiava true crime, então ela não teria por que incluí-lo nessas conversas. Que uma parte de mim criou uma campanha silenciosa para chamar a atenção dela, enquanto eu dizia que só queria ser uma boa amiga. Depois disso, ela ficou um tempo sem dizer nada. Ela só me olhou e me preparei para que me pedisse para ir embora. Ela disse que apreciava eu não ter mentido, pois já suspeitava, pelo jeito como tudo ocorreu na festa, muito certinho para ser só um acidente. Ela disse que admitir honestamente era mais importante agora do que fingir que tudo ocorreu naturalmente, mesmo sem apagar a manipulação. Conversamos por quase outras 3 horas sobre tudo depois disso, sobre como ela tinha transformado Ryan em alguém que ele nunca foi de verdade, sobre como eu manipulei toda uma situação só para me aproximar dela, sobre como nenhuma de nós tinha sido justa uma com a outra ou com ele, mas que agora finalmente estávamos tentando ser honestas. Ao sair do apartamento dela após a meia-noite, me senti mais próxima dela do que nunca antes. Encontrei meu apartamento na semana seguinte, a 15 minutos da casa da Claire e 12 do novo escritório. O proprietário mostrou o lugar e assinei o contrato naquela tarde. Sentar naquele escritório da imobiliária com a caneta parecia minha primeira decisão adulta, sem ligação com Ryan ou Claire. Uma colega do meu novo trabalho, chamada Dana, se ofereceu para me ajudar na mudança depois que comentei sobre isso durante o almoço um dia. Ela era uma daquelas pessoas gentilíssimas que não sabia absolutamente nada sobre o meu passado complicado. Passamos o sábado carregando caixas por 3 andares enquanto ela falava do marido e do cachorro, que era uma figura. Na 3ª hora carregando caixas, Dana perguntou inocentemente há quanto tempo eu namorava. Respondi que quase 4 meses, e ela disse que era fofo. Bom ver alguém ainda no início animado de um relacionamento. Ri com ela, mas a palavra empolgante soou estranha o resto da tarde, pois não era assim que tudo parecia por dentro, considerando o peso do que estava por trás. A Claire passou lá naquela noite depois que a Dana foi embora, trazendo comida para a viagem e um conjunto de argolas para a cortina de chuveiro, porque ela tinha notado, durante o visita ao apartamento, que eu ainda não tinha comprado nenhuma. Ela me ajudou a pendurar a cortina e desempacotar as caixas da cozinha, sempre comentando meu gosto duvidoso por louças descombinadas. E por algumas horas, o apartamento realmente começou a parecer um lugar onde eu morava, em vez de apenas um lugar onde eu estava guardando caixas. Ao me instalar no novo lugar, percebi que tinha uma amiga de verdade, que me conhecia como eu realmente sou, sem complicações. Ryan e eu saímos para jantar sozinhos na véspera da mudança da Priya. Fomos à nossa hamburgueria favorita, pedimos muita comida e ele segurou meu ombro sobre a mesa. Ele disse que estava orgulhoso do meu amadurecimento no último ano. Minha garganta apertou na hora. Ele contou uma história longa e confusa sobre nós dois quando éramos crianças, lembrando de mim seguindo ele em um acampamento para onde nossos pais nos levaram quando eu tinha uns 7 anos, insistindo em fazer tudo o que ele fazia, mesmo quando eu claramente era pequena demais para isso, e disse que me ver finalmente descobrindo minha própria vida, em vez de apenas seguir atrás dele, parecia como ver aquela mesma garotinha finalmente alcançando ele. Ele disse que sempre soube que a Claire tinha uma queda por mim, mas não tinha percebido o quão sério isso realmente era até aquela noite na festa. Ele disse que ficou feliz por nos encontrarmos, apesar de um momento de tudo isso ter parecido estranho para ele. Eu quase contei tudo para ele naquele momento, sobre o plano, sobre o podcast
podcast, sobre o fato de que a Claire tinha se apaixonado por ele primeiro, sobre como eu me sentia culpada quase todos os dias desde aquela festa, mas contar pra ele agora só iria magoá-lo, sem mudar absolutamente nada do que já tinha acontecido. Agradeci a ele por tudo, pelo apartamento, pelos anos juntos e por nunca me fazer sentir um incômodo. Disse que estava tentando ser uma pessoa melhor. Foi a coisa mais honesta que disse a ele em meses. Ele apertou meu ombro, disse que me amava e eu disse que também o amava. Pagamos a conta e voltamos juntos ao apartamento, pela última vez como colegas de quarto. Ele falou dos hábitos da Priya e de como estava feliz. Ouvi. Sorri e senti tudo o que quase disse pesar no peito durante toda a volta para casa. Naquela noite, deitei na cama nova olhando para um teto estranho, refletindo como certas verdades doem mais que o silêncio. Claire perguntou sobre o jantar com Ryan e respondi que foi bom. Ela respondeu com um coração e disse estar orgulhosa. Dormi sentindo que tomei a decisão certa, mesmo sem total honestidade. 6 meses se passaram. Claire e eu entramos em uma rotina normal, até monótona. Brigávamos para ver quem comprava mantimentos e discutíamos se assistiríamos ao podcast de crimes reais dela ou ao meu programa nas sextas. Dividíamos a conta do jantar e nos revezávamos para escolher restaurantes que nenhum de nós podia realmente bancar. Ela deixava elásticos no meu banheiro e sempre pegava os cobertores quando dormia lá em casa. Tínhamos piadas internas, silêncios confortáveis e sabíamos os pedidos de café e horários de trabalho uma da outra, sem relação com Ryan. Ryan e Priya ficaram noivos por volta do 4º mês e Claire chorou de verdade no pequeno jantar onde ele anunciou. Dessa vez, lágrimas de felicidade. Não havia nenhum resquício de saudade nelas que eu pudesse perceber e eu a observei de perto o suficiente para notar. Ela ajudou Priya a planejar a festa de noivado sem um único vestígio da antiga dor. E quando perguntei depois, esperando alguma mágoa, ela apenas disse que ver ele feliz era apenas isso. Ver ele feliz. Não havia mais nada de complicado por trás daquilo. Às vezes, eu até esquecia como tudo começou. Às vezes, a culpa surgia de repente em momentos comuns, como ao dobrar roupas ou fazer compras sob luzes fluorescentes. Lembrei que manipulei tudo para isso acontecer. Claire queria outra pessoa por 3 anos e Ryan ainda não sabia toda a verdade. A Claire fazia algum trocadilho idiota sobre um episódio de podcast, beijava minha testa no corredor dos cereais ou mandava uma mensagem do trabalho, e eu lembrava que o que tínhamos era real, apesar do caminho bagunçado.